Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro. Hoje nós vamos falar sobre a delimitação da área basal da maxila e sua importância clínica. Tudo bem, Cris? Olá, Osmar. Prazer grande estar aqui com você e poder aprofundar esse tema que é tão importante na prótese total, né? Posso ir te fazendo as perguntas e aí a gente vai aprofundando o tema. Ok, vamos lá. Beleza. Osmar, primeira pergunta que eu acho que assim vem bem à mente é por que é importante você delimitar corretamente uma área basal de maxila, né? Por que é fundamental você acertar nessa etapa para o sucesso da tua reabilitação do prótese total, né? Muito bem. A primeira coisa importante que eu gostaria de falar é sobre se nós vamos falar de delimitação da área basal, ou seja, a área que uma prótese total vai recobrir da maxila, é fundamental que nós falarmos que é preciso fazer dois modelos. O primeiro modelo anatômico e o segundo o modelo funcional ou de trabalho. Por quê? O primeiro modelo anatômico ele tem uma área maior do que a área basal. Então, como são materiais que visam afastar a fibromucosa, né, de revestimento, você sempre vai ter um modelo além do que você precisa. Então, infelizmente, ainda muitas próteses totais elas são feitas, né, por uma delimitação aleatória e muitas vezes com sobrecontorno, porque como esse molde anatômico ele afastou os tecidos, quando você delimita a área, ela está sobreestendida. E aí você tem que inventar uma borda, a borda não é funcional. Então, primeiro detalhe, é obrigatório fazer um modelo anatômico, se você faz parte, adepto da técnica convencional. Na técnica da clonagem terapêutica é um pouco diferente, né, porque nós vamos usar a prótese antiga para planejar essa área basal. Mas na convencional, você tem que passar pelo modelo anatômico e delimitar essa área basal. Essa área basal a mais, ela vai fazer com que exista uma força muscular tentando desalojar a prótese. Se ela tiver com bastante adesão, bastante retenção e estabilidade, nós vamos ter úlceras traumáticas, traumatismos, machucados, né? E aí a prótese vai ficar em posição, mas vai ficar cortando, vai ficar muito desconfortável. Se a força muscular for maior do que a adesão, a estabilidade, nós vamos ter o quê? A prótese vai abaixar devido a esse sobrecontorno. Né? Então, é importante que você acerte a área basal para que os músculos paraprotéticos, eles ajudem na retenção e na estabilidade, e eles têm que ter uma liberdade de movimentos para não trabalhar negativamente nessa retenção. Ou seja, se você colocar mais úlceras traumáticas, machucados, né, ou perda de retenção. Se você colocar menos, menor adesão, menor coesão, menor pressão atmosférica, né? Então, todos esses quesitos físicos, né, que fazem uma prótese parar na boca, quando você acerta a área basal, você vai estar no máximo da retenção e da estabilidade, principalmente do conforto desse paciente, porque a musculatura vai envolver essa prótese, vedando o ar, dando o que a gente chama de selamento periférico, e aí sim o paciente vai ter bastante segurança em usar a sua prótese com retenção e estabilidade. Certo. Ok. Você podia falar um pouquinho, Osmar, sobre essa relação íntima entre os músculos, né, da mastigação, enfim, e a própria delimitação da área basal, esse relacionamento íntimo, algumas regiões específicas que você poderia citar, que são mais importantes que você considera? Eu diria que se a gente começasse aqui pela linha mediano, freno labial anterior, é importante, na análise do exame clínico intrabucal, que você levante e você perceba a inserção desse freno labial. Porque você imagina, ele é como se fosse um elástico. Quando você faz assim com o lábio, se você não tiver o recorte adequado, ou seja, você cobrir ele ao se movimentar para falar, para deglutir, para comer, ele vai trabalhar negativamente tentando remover essa prótese da posição.
Então, é importante que você faça o recorte, né? Desde a moldeira individual, é importante você fazer o recorte do freno labial anterior para que o material soft, seja ele uma pasta de oxigênio, seja no silicone, ele trabalhe nessa região, dando o recorte, a abertura ideal para quê? Para nos movimentos funcionais de falar, deglutir, comer, não trabalhe negativamente descendo essa prótese. Um pouco mais lateralmente, ali na região do pré-molar, você tem os frenos laterais. Esses frenos laterais, que são bem próximos ali da inserção do bucinador, eles são especialmente ativados quando o paciente sorri, né? Então, se você quiser visualizar bem clinicamente, coloque a moldeira individual e afaste, assim como se o paciente estivesse sorrindo, e abaixe um pouco a moldeira, ele vai ficar bem evidente. Da mesma maneira, é muito importante vocês planejarem esse recorte dos frenos laterais. Então, esses 3 pontos, eles são a parte onde você tem que recortar, ou seja, você tem que dar o espaço, o que nós chamamos de motricidade ideal, para os frenos laterais e para o freno labial anterior. Na região posterior, ela também tem uma importância extremamente grande, eu diria assim, a mais importante de tudo numa prótese maxilar. Porque se você perceber, toda a musculatura paraprotética, né, de tuber a tuber, ele está fechado. Então, para o ar entrar, ele tem que quebrar o selamento, toda a borda, entrar dentro da prótese. Agora, lá atrás, ao contrário, né, o palato mole está sempre em movimento. Então, a extensão máxima dessa região, ela é muito importante. O quanto o paciente suporta você colocar as fóveas palatinas, são aquelas 2 com pequenas bolinhas com cavidades ali no palato mole, elas são uma referência de limite posterior para a delimitação da área basal de uma prótese maxilar. Existem estudos que, numa média, uma pesquisa científica, a média, o paciente aguenta 1,31 milímetros além das fóveas. Então, quando você estiver delimitando essa área, a área basal no modelo, é importante você ver se você identifica essas fóveas palatinas e você delimita um pouquinho a mais, né? Na técnica convencional, você tem uma desvantagem, você delimita, molda, e você só vai saber se essa extensão está correta quando o paciente está usando, às vezes você tem que reduzir. Na técnica da clonagem terapêutica, como eu vou fazer a extensão, a recuperação posterior no que é o tamanho ideal, o paciente já vai me dizer, né, se ele tiver náusea, eu vou desgastar um pouquinho, se ele não tiver, eu mantenho, e aí, tranquilamente, eu vou clonar, ou seja, eu vou duplicar essa prótese, e aí eu vou transferir essa informação do limite máximo posterior para o clone e, consequentemente, para a prótese nova. Então, é muito interessante a clonagem terapêutica, porque ela trabalha com um protótipo 1 para 1 testando. Mas, se você é adepto da técnica convencional, eu aconselho a você delimitar sempre um pouco além do palato, das fóveas palatinas. É importante observar clinicamente, porque você tem 3 tipos de palato mole, um mais horizontal, um mais inclinado a 45 graus e um muito inclinado. Quanto mais você olhar ali no palato e você tiver um ângulo, né, esse palato mole ele for descendente, ele for angulado, menos o paciente suporta essa extensão posterior. Quanto mais você tem o palato e você percebe que o palato duro e o palato mole, eles são mais horizontais, mais o paciente suporta essa região posterior. Então, clinicamente, é importante que você tenha uma ficha clínica para você poder anotar essas coisas e quando você for fazer a delimitação da área basal, você poder incluir dentro desse planejamento, nessa delimitação, essas diferenças anatômicas. Perfeito. Sobre a região posterior da maxila, que é uma região, né, bastante crítica e que interfere muito no sucesso, né? Que implicações clínicas podem ocorrer se você erra? Você acabou de falar, né, da delimitação, se você errar, né, ali a delimitação posterior, o que pode acontecer clinicamente com o paciente e se você já de pronto sugeriria alguma solução assim, nesse sentido? O que a gente percebe com relação a erro, normalmente é a subextensão dessa região. Porque quando o dentista erra mais,
O paciente vomita logo e ele já corre para o consultório, né, o dentista diminui. Mas um detalhe importante, quando o paciente estiver com náusea, você precisa observar, antes de desgastar ali a prótese, é você ver a espessura posterior, né? Então, muitos dentistas, eles acabam subestendendo essa região, não porque o paciente não tem tolerância a essa extensão, mas sim porque essa região está extremamente grossa. E aí ele sente um degrau, dá náusea, e o dentista vai desgastando. Quanto mais o dentista vai desgastando, menos retenção, menos estabilidade da prótese total. Então, eu vou dizer para vocês que hoje, 100% das minhas próteses totais maxilares têm reforço metálico. 100%. É um reforço metálico que eu e o professor Tomás Gomes mostramos no nosso livro Técnica da Clonagem Terapêutica em Prótese Total, de 2009 e depois de 2015 também, que nós incluímos o Overdenture, mostrando como fazer um reforço metálico personalizado que vai de primeiro molar a primeiro molar, com 6 pininhos entrando nos 6 dentes anteriores. E qual que é a vantagem desse reforço? Primeiro, efetivamente ele reforça, porque ele é de níquel cromo, todo reforço que você consegue mexer, ele não reforça, como telas de nylon, aquelas placas douradas, aquelas lâminas, assim, armações de PPR, né, como se fosse PPR no palato, que vai engrossar o palato. Então, primeiro, o reforço ele não pode se movimentar para reforçar, ele não deve estar na área de palato. Então, o reforço que a gente indica, esse reforço que vai de primeiro molar a primeiro molar, além dele reforçar ser níquel cromo, eu não consigo dobrar esse reforço, então ele efetivamente reforça, além disso, permite que a escultura do palato seja extremamente fina e você realmente vai poder clinicamente saber a tolerância máxima dessa extensão. Então, como objetivo, o dentista sempre deve tentar o máximo da extensão. E, infelizmente, o que a gente encontra, muitos erros, subestendida. Quando a prótese está subestendida, ela diminui extremamente a retenção e a estabilidade e aumenta, consequentemente, a perda óssea, principalmente da pré-maxila. Pacientes estão sendo mutilados ossos por causa de subextensões, às vezes de 1 centímetro na região posterior. Então, o que nós fazemos na terapia prévia, na técnica da clonagem terapêutica, quando chega um paciente nessas condições? Eu não sei se é um problema de tolerância do paciente. Eu sempre pergunto, ela sempre foi assim curta ou foi desgastada? Normalmente, o paciente fala, não, ela sempre foi assim. Então, o que eu faço? Eu acrescento resina na região posterior, restabeleço a área basal naquela região, afino o máximo possível e o paciente vai usar essa nova recobrimento da região posterior. E aí, se ele não suportar, eu vou tirando aos pouquinhos até uma hora que ele fala, não, agora eu estou com conforto, eu não estou com náusea. Este é o limite máximo para aquele paciente. Né? Para aquela inclinação daquele palato mole, ou seja, nós experimentamos clinicamente e nós definimos o limite posterior daquele paciente. Então, a gente deve sempre ter como objetivo o recobrimento máximo dentro da tolerância de cada paciente. Né? Ok. E para fechar, Osmar, assim, você tem um protocolo quando você precisa delimitar a basal de maxila? Você poderia passar alguma coisa que os clínicos, né, de clínico para clínico, assim, para que ele pudesse amanhã ter um pouco mais de segurança e convicção, né, na hora de delimitar uma área basal de maxila? Você poderia falar para quem amanhã no consultório tem que delimitar uma prótese total, né? Com certeza. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o modelo anatômico ele está afastado, né? Os tecidos afastados, né? Justamente porque o modelo anatômico foi usado um material pesado que tem por objetivo afastar, ou seja, a área basal ela está contida nesse modelo. Então, uma dica que eu dou é quando você for fazer a delimitação, você usar, né, um lápis cópia, aonde você vai trabalhar esse lápis, né, nessa região de canino a canino, você deve trabalhar com lápis mais deitado no modelo, tá?
evitem ir, muitos erros acontecem porque eles vão delimitar o meio da canaleta. Lembrando que a canaleta corresponde à borda do molde funcional, que é uma borda grossa, porque o material é um material pesado. Então, não delimite na parte mais profunda da canaleta. Deite o lápis e delimite aqui. E aí você vai ter chances menores de sobreestender. Uma coisa que eu sempre digo, se você tiver uma moldeira individual aqui assim, certo? Ela deve terminar reta aqui, ó. Se você olhar de lado e essa moldeira individual tiver assim, ó, ou seja, ela vem e ela tem uma extensão, uma aba para vestibular, você está com uma moldeira individual sobreestendida. Quando você coloca a moldeira individual na boca, ela tem que chegar no fórnix, tá? Você tem que levantar a musculatura, ou seja, tira a ação da musculatura e ela tem que ficar um tempo parada. Então, significa que ela não está sobreestendida. Se você colocar a moldeira e você só tirar a ação da musculatura e ela cair, ela está sobreestendida. Então, é muito importante que, ao delimitar, você delimite com um lápis mais na horizontal e, quando vai chegando de canino para trás, você pode ir ficando com o lápis mais para vertical, porque aqui você tem o processo zigomático da maxila, que é um osso basal, que você pode ir um pouquinho mais para o centro da canaleta. Sempre contorne o túber ali, você vai ver um sulco, que chama sulco amular, né, ali no final, que é o ligamento pterygomandibular, sempre envolva, né, faça convexo lá atrás, porque através da delimitação do túber que você vai fazer a delimitação posterior. Toda vez, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Toda vez, ó, deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Toda vez, dá para ver aí? Toda vez, ó, que você tem o túber aqui, um ângulo entrando muito aqui para dentro, ela está subestendida. Normalmente você tem convexo, levemente côncavo e convexo. Então, esta parte aqui é posterior, ela é convexa no túber, levemente côncavo e convexa. Se você tiver aqui o túber e ele entrar ali para dentro do palato, um ângulo muito para dentro, pode ter certeza que ela está subestendida. Tá? Então, assim, ali é o pulo do gato, ali é o tendão de Aquiles, você não pode subestender. Então, é importante que ela seja o mais fina possível, morra em zero, para não dar essa sensação de degrau e a falsa impressão de que o paciente tem uma intolerância a essa extensão e você tenha realmente uma delimitação correta. Outra coisa que vai fazer que o ar fique aprisionado, além da extensão, é uma compressão um pouco maior nessa região posterior. Isso você deve fazer desde o reembasamento, quando você faz direto no consultório, você deve fazer na sua moldagem funcional, depois que você moldou, você vai acrescentar um novo material ali, nessa região glandular. Esse tipo de moldagem a mais chama-se moldagem complementar. Tá? Então, você tem que complementar, sempre pressionar. Então, eu diria para vocês que essa somatória, uma delimitação posterior correta, somando um molde, comprimindo aquela região, eu diria que é o sucesso da retenção e da estabilidade de uma prótese total, se você acertou a delimitação e não deixou sobreestendido, ou seja, não fez com que a musculatura, ao falar, ao deglutir, ao comer, ela trabalhe negativamente, empurrando essa prótese para baixo. Ela esteja numa delimitação que permite, né, esses movimentos funcionais, mantendo toda a retenção e a estabilidade da prótese através dessa boa delimitação da área basal e um íntimo contato dessa prótese com os tecidos, usando o máximo da adesão, coesão, tensão superficial e pressão atmosférica, que são os 4 requisitos físicos que faz com que uma prótese total pare na boca. Excelente, Osmar. Perfeito. Acho que já com certeza acrescentou muito. Obrigado, Osmar, e em breve esperamos que a gente possa ter outros temas aí. Obrigado a vocês. Eu queria que vocês dessem bastante atenção, né? A prótese total é uma prótese que ela não tem a facilidade de você usar algum tipo de cimento, não tem a facilidade de você usar algum tipo de parafuso e parafusar. A prótese total mucoso suportada, ela não permite erros. Então, lá no começo, desde que você
proceda a um bom modelo anatômico, que você faça uma delimitação da área basal correta, né, que a sua moldeira individual tenha uma borda grossa para que você faça os movimentos funcionais e isso produz um modelo de trabalho muito bem delimitado à borda, né, dentro de uma boa área basal. Esse é o segredo do sucesso de uma prótese total. À medida que você começar a planejar e entender fisiologicamente, né, como funciona anatomicamente, delimitar uma boa área basal, ali é o princípio de você construir uma boa prótese total. Ok? Muito obrigado aí, Cristiano. Depois nós falaremos sobre outros temas. Fiquem com Deus aí, viu? Um forte abraço a todos.